Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro Evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, louvado, engrandecido e exaltado é e será para sempre o santo nome do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema Como suportar a dor do chamado. Amém? Vamos aplaudir o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus, estamos felizes por estarmos aqui mais um domingo na presença de Deus. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é fiel. Ele é o Rei da Glória, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Glórias a Ti, Senhor. Queremos, nesse momento, convidar a igreja para ficar de pé. Glórias a Deus, vamos agradecer a Deus por mais uma semana. Glórias a Deus, tenho certeza que todos nós enfrentamos obstáculos, dificuldades, não é verdade? Mas o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele é quem cuida de nós, Ele nos fortalece, nos alimenta, nos abençoa, nos encoraja, não é verdade? E nós vamos então nesse momento, aleluia, orar ao nosso Deus agradecendo e também pedindo a bênção para mais um culto. Vamos também nos humilhar diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Amém? Vamos nos humilhar diante do Todo-Poderoso Deus. Amém? Então curve a sua cabeça e ore conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível, que maravilha, Pai, estar na Tua presença. Aleluia, te louvar, Pai, pelos Teus feitos, pelas Tuas maravilhas que fizeste em nossas vidas, na nossa casa, na Tua igreja, na nossa vida, na vida dos Teus filhos, na vida de cada membro da Igreja Nova Aliança com Cristo. Todos nós aqui, Pai, somos gratos, Pai, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, Pai. Nós queremos pedir perdão, meu Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Somos imperfeitos, Pai. Somos falhos. Nós queremos nos humilhar diante do Senhor. Queremos nos redimir diante do Senhor. Perdoa a nossa vida e receba, Pai. Receba toda a honra, toda a glória,
todo louvor, Pai, que vamos dar a Ti nesta noite. Pai, aleluia, Tua palavra diz, quando estiver 2 ou mais pessoas reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente, Pai. Aqui tem mais que 1, mais que 2, mais que 3. Estamos reunidos pela internet e eu tenho certeza, Pai, que não importa a forma, se estamos dentro de 4 paredes ou se estamos unidos num mesmo propósito pela internet, o Senhor opera na internet, o Senhor opera no presencial, o Senhor opera de várias maneiras, não existe limite nem barreiras para o Senhor operar, e o Senhor recebe o nosso louvor, aleluia, na intenção do nosso coração, da nossa mente. Quando é sincero, o Senhor recebe, Pai. Então receba toda a espécie de adoração que vamos dar a Ti, Pai. Aleluia, adoração em dízimo, em oferta, com hinos, com cânticos, Pai, com glória a Deus, aleluia, testemunhos, aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor possa receber do Teu alto trono. Inclina os Teus ouvidos, Pai, e que o Senhor possa sentir, meu Pai, o cheiro da oferta suave que nós vamos oferecer ao Senhor e entoar o nosso cântico a Ti nesta noite, Pai. Entra em cada lar, em cada casa, em cada família, em cada mente, em cada coração. Sopra, Pai, essa transmissão para que mais pessoas, aleluia, possam cultuar a Deus conosco, para que possamos entrar em lares, em muitos lares, em muitas casas, Pai, aleluia, através do smartphone, através, aleluia, da internet, nós possamos, meu Deus, aleluia, chegar aos ouvidos, meu Pai, de pessoas que estão fora de casa, em casa ou também fora de casa, no trabalho, aqueles que têm oportunidade de conseguir ouvir, que eles possam, Pai, adorar ao Senhor nesse momento, trabalhando ou em casa ou na igreja, e eles possam estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade, em qualquer lugar, aleluia, e que eles possam, Senhor, aleluia, adorar ao Senhor sem nenhum tipo de preconceito e nem vergonha, Pai. Quantas pessoas têm vergonha de proclamar o Seu nome, de adorar o nome do Senhor no meio das pessoas, mas nós sabemos que os verdadeiros adoradores não negam o Teu nome, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade e não se envergonham do Teu nome, Pai. É que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus. Aleluia. Vamos fazer o nosso momento de louvor. Eu quero pedir para você que está online, não deixe que nem coisas e nem pessoas venham distrair você. Esse é um momento precioso, um momento encontro marcado com Deus. Então não permita que você venha ser incomodado nesse momento, que você dedique esse tempo, né, que é tão curto, né, um culto de 1h30, um culto muito curto, um tempo, temos 24 horas e apenas 1h30 nós damos ao Senhor nos domingos. Então vamos dedicar esse tempo, esse domingo que nós esperamos a semana toda para a gente adorar o Senhor. Dedique esse tempo só para Ele. Cuidado com as notificações do seu smartphone, não se distraia, foque na adoração. Se preciso, feche os seus olhos, erga suas mãos para o céu como sinal de redenção ao Senhor e adore a Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Adore ao Senhor, igreja. Aleluia. Vamos declarar que Ele é invisível, mas evidente em nossas vidas. Aleluias. Fui chamado para sentar na mesa do Rei, depois de tudo que passei. A justiça me alcançou, a graça me abraçou. Cante, igreja. Minha sorte restaurou, meu nome anunciou, a todos me apresentou, e o banquete preparou, na mesa eu estou.
preciso ouvir tua voz a me chamar, me guiando em meio aos pastos verdes. Diga! Tu és o meu pastor, Nada! e nada me faltará. Vamos, igreja, glória a Deus! Invisível, mas evidente Deus é. Invisível, mas evidente Deus é. Na minha vida, na minha história, evidente Deus é. Declare! Invisível, mas evidente Deus é. Invisível, mas evidente Deus é. Na minha vida, na minha história, evidente Deus é. Evidente. Aleluia! Não preciso ver pra crer que és real. Só preciso ouvir tua voz a me chamar, me guiando em meio aos pastos verdes. Diga! Tu és o meu pastor, Nada! e nada me faltará. Vamos, igreja, declare isso, declare, declare! Invisível, mas evidente Deus é. Na minha e na sua vida! Invisível, mas evidente Deus é. Na minha vida, na minha história, evidente Deus é. Vamos! Invisível, mas evidente Deus é. Invisível, mas evidente Deus é. Na minha vida, na minha história, evidente Deus é. Na minha história, na minha vida, evidente. Sim, meu Deus! Aleluias! Evidente. Oh, adore ao Senhor! Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Vamos continuar adorando. Aleluia, o nosso Deus está aqui, Ele está aí, Ele está contigo. Ele está entrando na sua casa agora. Abra espaço para Ele, deixa Ele entrar. Alamassudei que alamassudei canto. Alamassudei. Me faz Aleluia. enxergar além da dor. É Jesus. Me faz acreditar além do impossível. Tá doendo. Tá doendo o processo e anestesia o teu Eita, Jesus. amor. Permaneça firme. Senhor, me faz andar sobre as águas. Faz de mim. Faz de mim mais que um adorador. Aquieta minha alma, sara minhas feridas. Usa-me, Senhor. Eu quero mais de ti. Mais uma porção da tua glória. No final de cada luta, uma nova vitória. Eu quero mais de ti. Mais uma porção da tua glória. No final de cada luta, uma nova vitória que tu tens pra mim. Aleluias. E me faz enxergar além da dor. Faça essa oração. Me faz acreditar Além do impossível. Tá
tá doendo o processo, anestesia é o teu amor. Senhor, me faz andar sobre as águas, faz de mim um verdadeiro adorador. Aquieta minha alma, sara as feridas, minhas feridas, usa-me, Senhor, eu quero mais. Diga pra Ele, de ti, diga eu quero mais, Senhor, mais uma porção da tua glória. No final de cada luta, uma nova vitória. Eu quero mais de ti, mais uma porção da tua glória. No final de cada luta, uma nova vitória. Eu quero mais. Vamos, igreja, declare isso. Diga eu quero mais, Senhor. Aleluia, não se conforme, queira mais do Senhor. Quanto mais unção, mais poder, mais autoridade para vencer os inimigos, para vencer o pecado. Uma porção da sua glória. No final de cada luta, uma nova vitória. Que tu tens pra mim. Aleluia. E as palmas engrandecem o nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome de Jesus. Agora com os nossos dízimos e oferta, abram a palavra do Senhor Jesus em Romanos, capítulo 11, versículo 16, que diz assim: pois se o primeiro pão assado, depois da colheita, é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus por essa palavra, igreja. Igreja, o discernimento dessa palavra é que quando nós damos a primeira parte para o Senhor, nós estamos consagrando tudo aquilo que o Senhor nos dá. A colheita, né? As reservas, tudo, os recursos, tudo que nós adquirimos quando nós damos a primeira parte para o Senhor, nós estamos consagrando. Ele recebe tudo, igreja. Você não precisa dar o seu tudo. Ele só quer a primeira parte. Quando você dá a primeira parte, ele consagra todo o resto. Por isso que diz aqui a palavra: pois se o primeiro pão assado... Quem não quer o primeiro pão assado? Quem não quer a primeira fornalha? Todo mundo quer, né? O primeiro pedaço de bolo. Quem não quer? Todo mundo quer. E Deus também, ele faz questão do primeiro pedaço. Ele entende que isso é honra que nós estamos dando a ele. Quando damos essa honra a ele, ele toma conta de todo o resto, consagrando, blindando, abençoando toda a colheita. Sabe por que tem tantas pessoas que começam algo e não termina? Monta um negócio e daqui a pouco não prospera, dá tudo errado, fala e não tem cliente, ou então planta e daqui a pouco a plantação não dá fruto, a colheita às vezes até dá fruto, mas vem o gafanhoto ali e rói todo o fruto, né? Por isso que inventaram aí os agrotóxicos, né? Mas não adianta. Não adianta agrotóxicos, não adianta remédios, não adianta, né, fazer estufa quando nós entendemos que não honramos a Deus. Nós queremos muito que a terra brote, que a terra faça um favor de brotar, né? Ou que o universo, né? Porque
Muitas pessoas não creem em Deus, mas creem no universo, na lei, na força do universo, né? Mas não adianta você crer que o universo vai fazer brotar para você, porque quem manda no universo é Deus. E quando nós consagramos a nossa vida e tudo que nós temos a Deus, olha, Deus, ele toma conta, ele guarda, ele blinda. Eu já dei o testemunho aqui que quando eu comprei meu primeiro carro novo, né? Eu consagrei o meu carro a Deus, eu ungi meu carro, né? Chamei um pastor para ungir o carro e tudo, né? Mas quando eu pequei contra Deus, quando eu caí, eu deixei de honrar ao Senhor pela primeira vez. Eu não bati o meu carro, eu era muito cuidadoso, né? Eu entendo que eu sou um bom motorista, modesta parte falando, mas mesmo eu sendo um bom motorista, alguém veio, bateu em mim e destruiu praticamente o meu carro, se tornou uma sanfona. E Deus falou para mim, tudo isso porque você deixou de me honrar, tudo isso porque você saiu da minha presença. Então, não retenha aquilo que o Senhor exige, aquilo que o Senhor deseja receber como honra, como adoração, não retenha. Eu sei que é tentador o primeiro pão assado, é tentador a primeira parte da colheita, é tentador, porque nós temos responsabilidades, nós temos contas para pagar, mas quando nós entendemos que no momento em que nós honramos a Deus, o próprio Deus ele faz com que aqueles 90% seja abençoado, ele faz multiplicar, ele faz render. Não queira saber como ele faz, como ele vai mover o universo, os céus e terra, para te abençoar. Não queira saber isso. O poder de Deus, ninguém questiona o poder de Deus. Nós só temos que ter fé. Nós só temos que ter fé de que ele faz, de que ele honra. Quando nós honramos a ele com as primícias, ele nos honra com dupla honra. Ele blinda e protege tudo aquilo que ele nos entrega. Amém, igreja? Quantos toma posse dessa palavra, diga amém e glória a Deus. E você que está nos assistindo agora pela sua Smart TV, já está disponível aí o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí esse código QR Code, você já vai ser direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você está assistindo a gravação pelo o seu smartphone, né? Aí na descrição do vídeo tem os dados bancários para você copiar e colar e você está contribuindo. Se você está nos ouvindo pelo aplicativo do Radiosnet, está ouvindo a rádio Chegou a Minha Vez, aí você vai clicar em contatos, né? Você clicando em contatos já tem um acesso aí do WhatsApp da igreja e na descrição do WhatsApp da igreja tem os dados bancários para você contribuir. Se você está nos assistindo pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, a mesma coisa. Você vai clicar em contato, já vai ter o acesso ao WhatsApp, lá na descrição tem os dados bancários. Se você está nos ouvindo pelo site da igreja, você vai na opção menu, vai no menu do site, clica no menu, vai aparecer igreja. Você clica na igreja, vai aparecer opção doações, dízimos e ofertas. Você clicando ali, você já tem os dados bancários para você estar contribuindo. Amém? Então vamos nesse momento adorar o Senhor com mais um louvor. Enquanto isso, adoramos também ao Senhor com os nossos dízimos e oferta. Amém? Glórias a Deus. Vamos adorar e honrar o nosso Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Sou livramento quando a tempestade vem. Oh, glória a Deus. Sou o teu pão que te alimenta bem. É, Jesus. Sou a calmaria quando o mal vem pra te derrubar e te fazer refém. Essa hora eu entro em ação, eu vou além da medicina que te fala não. Iluminando você na escuridão, além do improvável, eu serei o Deus que muda a situação. Vamos declarar isso. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque
porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Eu te livrarei e ainda te mostrarei minha salvação. Aleluia! Vamos, igreja, cante. Sou livramento quando a tempestade vem. Sou teu pão, Sou teu pão que te alimenta bem. Sua calmaria, Sua calmaria quando o mal vem pra te derrubar e te fazer refém. Nessa hora eu entro em ação, eu vou além da medicina que te fala não, iluminando você na escuridão. Além do improvável, eu serei o Deus que muda a situação. vamos, declare. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Eu te livrarei e ainda te mostrarei minha salvação. Pode o mundo se levantar! Pode o mundo inteiro se levantar, mas nada vai atrapalhar. Eu estou contigo. Mil cairão do teu lado! Cairão bem do teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Eu te livrarei e ainda te mostrarei minha salvação. Oh, aleluias. Sou livramento quando a tempestade vem. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Quero estar orando nesse momento. Quero agradecer a Deus pelas ricas bênçãos. Agradecer ao Senhor pela fidelidade do nosso Deus. Nosso Deus é fiel, igreja. O nosso Deus é fiel. Nós é que temos o coração duro. Nós é que não temos fé suficiente para acreditar, para crer que as promessas de Deus, tudo que a palavra de Deus promete para nós, são promessas fiéis, promessas que não falham. Nós é que falhamos, e quando falhamos, não favorecemos a palavra se cumprir nas nossas vidas. Deus nunca falha. A falha não está em Deus, a falha sempre estará em nós. Ele é santo, Ele é Pai, Ele é bondoso, Ele é perfeito, mas nós somos falhos, somos, aleluia, duros de coração, e que nós possamos guardar o nosso coração de qualquer incredulidade, de qualquer dureza de coração, de qualquer apego material, financeiro. Não deixe o seu coração se envaidecer com as coisas
deste mundo. São todas ilusões, igreja. Nós só nos favorecemos mais daquilo que vem do alto, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é eterno, né? As coisas terrenas passarão, mas a palavra de Deus, o nosso Deus, Ele é eterno e a sua palavra não passará. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Seu nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai, que alegria, Senhor, saber que nós temos um Deus que é Pai, que é o dono do universo. Tu criaste todas as coisas, Tu sustentaste, Pai, todas as coisas que existem nos céus e na terra, e da mesma forma, Pai, que o Senhor sustenta as estrelas, a lua, o sol, as nuvens. Aleluia, louvado seja Deus, os peixes do mar, os pássaros que voam pelos céus. O Senhor também tem sustentado esta igreja, tem sustentado este povo, tem sustentado o teu rebanho, sem deixar faltar o pão, sem deixar que a porta se feche. E nós somos gratos a Ti, Pai. Nós temos visto a mão poderosa do Senhor estendidas, derramando bênçãos sobre bênçãos. Aleluia, abrindo as portas e as janelas do céu sobre as nossas vidas, Pai. As lutas são necessárias, o processo é necessário, mas a mão de Deus tem sido misericordiosa, aleluia, para conosco. O Senhor tem sido misericordioso e não tem tirado as tuas poderosas mãos que estão estendidas sobre as nossas vidas. O Senhor não tem tirado as tuas mãos sobre nós, Pai. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, te louvamos, Pai, pela vida de cada membro desta igreja, cada dizimista, cada ofertante. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que cada um deles permaneçam firme, que eles possam crer nas promessas do Senhor, e que cada semente, Pai, plantada neste ministério, que o Senhor possa prosperar 100 vezes mais, aleluia, em colheita na vida dos teus filhos, que seja notável, aleluia, louvado seja Deus, a colheita abundante na vida dos teus filhos. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Continua, Pai, sustentando essa igreja, faz com que esta obra, meu Pai, a Igreja Nova Aliança com Cristo, seja uma extensão do braço do Senhor na terra, Pai, para socorrer e alimentar muitas vidas pelo Brasil, pelo mundo, espiritualmente e também materialmente, para a glória do nome do Senhor. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Quero também orar já para estar trazendo a palavra de Deus. Pai, eu me humilho diante de Ti nessa hora, Pai. Eu me humilho diante do Senhor, pedindo a Tua bênção, Pai, para estar trazendo a palavra do Senhor nessa hora. Pai, de mim mesmo eu não tenho nada para o Teu povo, mas eu quero me esvaziar de mim mesmo, do meu intelecto, para que o Senhor possa me encher do Teu Santo Espírito, Pai. Enche-me agora, Pai, do Teu Santo Espírito, ó Pai. Eu diminuo para que o Senhor cresça, eu me esvazio para que o Senhor me encha, eu desapareço para que o Senhor apareça, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Usa a minha vida, usa a minha boca, usa-me, Pai, como um porta-voz do Senhor para a Tua igreja. Prepara os nossos ouvidos para ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos já estar trazendo a palavra do nosso bondoso Deus. Glórias a Deus, abrindo aqui o nosso banner que traz o tema que já foi dito, né? Como suportar a dor do chamado, não é verdade? Eu nunca vi um chamado, né? Nunca vi uma pessoa que tem um chamado não sofrer por esse chamado. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Aquele que diz que tem um chamado e diz que a vida dele é só mar de rosa, eu duvido desse chamado aí.
Eu duvido desse chamado aí. É porque tem pessoas aí que, né? É o homem que consagra, né? Deus não tem nada a ver com isso, né? Então tudo aquilo que é dado de mão beijada, né? Vai ser fácil, porque o homem, ele tenta facilitar, né? Mas quando o chamado é de Deus, o diabo sabe. O diabo sabe, ele faz de tudo para impedir, porque ele sabe. Ele sabe que quando Deus separa alguém, quando Deus unge, quando Deus escolhe alguém com um chamado, quando aquela pessoa tem um chamado, o diabo sabe que ele vai tomar prejuízo com aquela pessoa. Então ele vai fazer de tudo para interromper, né? E além do diabo fazer de tudo para interromper, tem também, né, as dificuldades que o próprio Deus permite a gente passar para que nós venhamos nos amadurecer. Deus não entrega algo grande para quem não tem experiência. Da mesma forma que uma pessoa sem experiência, se ele se tornar um empresário, ganhar muito dinheiro de um dia para o outro, né, sem ter experiência, ele vai fazer besteira, vai jogar tudo fora, não vai saber dar valor. Deus também, ele não dá algo grande para alguém que não tem experiência. Ah, pastor, mas então por que Deus chama então? Por que Deus unge então se a pessoa não está pronto? Deus ungiu Davi, Davi não estava pronto. Deus ungiu Davi, Davi sofreu perseguições, Saul perseguiu, né? Sofreu muitas perseguições. Saul tentou matar ele diversas vezes, né? E todo mundo sabe da luta que foi para Davi, né? Durante anos Davi lutou para poder assumir o trono, mas ele foi ungido ainda garoto, né? Então Deus não chama só os capacitados. Ele escolhe, ele chama e capacita o chamado, né? Mas não pense que nesse chamado agora vai ser mar de rosa. Muitas vezes você mesmo vai duvidar desse chamado. Muitas vezes você fala: ninguém acredita em mim, ninguém acredita no meu talento. Aí eu te pergunto: e você acredita? E você acredita no seu talento? E você acredita na tua unção? Porque se nem você acredita, como é que as pessoas vão acreditar? Não é verdade? Então muitas vezes a dificuldade de nós vivermos o que Deus tem para nós é porque nós, primeiro, não acreditamos, achamos que é coisa da nossa cabeça, ou olhamos muito para o que as pessoas pensam. Mas ninguém me olha como um pastor. Ninguém me olha como intercessor. Ninguém me olha como presbítero. Ninguém me olha como missionário. Ninguém me olha como cantor. Ninguém me olha como pregador. Ninguém me olha como isso, como evangelista. E quem é que te define? É Deus? Ou são as pessoas que te definem? Você sabe quem você é em Cristo, ou você ainda não tem consciência de quem você é em Cristo? Pode ser que você não tenha ainda consciência de quem você é em Cristo. Só que é tempo de você buscar saber verdadeiramente quem você é em Cristo. Porque Deus chama, Deus escolhe, Deus chama, mas se nós não tivermos o mesmo interesse que Deus tem, só você, só nós podemos impedir o chamado de Deus na nossa vida. Eu não estou dizendo que você não pode se sentir incapaz, em alguns momentos você se sentir incapaz. Não, você pode até sentir isso, mas você tem que fazer questão do chamado. Faça questão do chamado. Faça questão, esteja disponível para Deus. Você está disponível para Deus? Ou você está mais preocupado com os seus cursos? Ou você está mais preocupado com o financeiro? Ou você está mais preocupado com o seu diploma? Como é que está o seu coração?
Quais são as suas escolhas? Quais são as suas prioridades? Não sou eu que estou perguntando, é o Deus que está perguntando para nós hoje, nessa noite. Quais são as suas prioridades? Você está esperando ter tempo para mim? Ou você vai arrumar tempo para mim? Deus só revela o chamado para quem está disponível, para quem está buscando a revelação do chamado em suas vidas. Um dia eu não sabia o que era que Deus tinha para mim. E Deus não me falava, sabe por quê? Porque eu já sabia o que eu queria para mim, o que eu queria para mim, e eu não me importava com o que Deus queria. Para mim bastava eu saber o que eu queria para mim. Eu queria ser cantor. Mas eu não perguntei para Deus o que era que Ele queria que eu fosse para Ele. Mas um dia Deus usou a minha esposa de uma forma muito radical para mim, me deu um choque de realidade. E eu falei, pois, a partir de hoje eu vou perguntar a Deus o que é que Ele quer de mim. Porque até então eu sei que eu quero louvar a Ele, mas eu não estou nem conseguindo louvar a Ele. E eu não estou entendendo mais nada. E quando eu consultei a Ele, Ele falou assim, meu filho, eu não quero muito de você, eu só quero que você esteja disponível para mim. E você não está disponível para mim porque o seu coração está ocupado com aquilo que só você quer. O seu egoísmo não tem lugar. Por causa do seu egoísmo, eu não tenho lugar no seu coração para eu revelar o que é que eu quero de você. Eu só quero uma coisa, que você esteja disponível para mim. Quando você estiver disponível para mim, eu vou colocar na tua boca o que é para tu fazer. Se eu disser canta, tu canta. Se eu disser prega, tu prega. Se eu disser evangeliza, evangeliza. Se eu disser ora, tu ora. Se eu disser faz, tu faz. Se eu disser não faz, tu não faz. E foi aí, igreja, que eu me prostrei, me joguei no chão e falei, tá bom, Senhor. Eu abro mão da minha vaidade, eu abro mão dos meus planos e me submeto à tua vontade e me submeto ao teu plano. Foi aí, igreja, que pouco tempo depois eu fui separado e eu e minha esposa, fomos separados e ungidos para o Senhor. Amém, meus irmãos? A minha esposa, a mesma coisa. Ela orou dizendo, a minha esposa, se eu não me engano, parece que a minha esposa foi primeiro do que eu. Primeiro do que eu, ela falou que ela não queria mais trabalhar para o homem, ela queria trabalhar para Deus. E hoje a minha esposa, ela trabalha para Deus. A minha esposa, quando Deus não permitiu mais ela trabalhar para o homem, né? E Deus deu o consultório para ela, ungiu ela e deu o consultório para ela. E até no consultório ela tem sido boca de Deus naquele lugar. Então Deus verdadeiramente tirou ela de trabalhar para o homem. E nós, não só ela, mas nós hoje, trabalhamos literalmente para o Senhor. Então é da vontade de Deus você se disponibilizar para Deus, desejar viver para o Senhor. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser pastor, não estou dizendo que todo mundo vai vir da obra, mas você pode usar a tua profissão para você ser um canal de bênção aonde você estiver, independente do ambiente, independente da sua profissão, você pode ser um canal de Deus, boca de Deus naquele lugar. Amém? Vamos abrir o nosso primeiro banner. Meu Deus, a introdução hoje foi grande. Eita glória. Ó, igreja, a gente estuda a mensagem, o tema, mas na hora que a gente pega o microfone aqui, é o Espírito Santo que toma conta, viu? Vocês, aleluia, louvado seja Deus. Até eu me assusto às vezes, viu? Glória a Deus. Vamos ler a nossa introdução que diz assim: Todo chamado de Deus traz propósito, mas também desafios.
Muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram momentos de dor, rejeição, solidão e lutas antes de verem o cumprimento da promessa. A dor não significa que Deus abandonou o chamado. Muitas vezes, a dor, ela faz parte da preparação. Ela faz parte da preparação. Não é que Deus te abandonou, não é que Deus te esqueceu, não é que Deus está sendo cruel com você. Ela faz parte da preparação. Amém? Vamos ler aqui o texto base, Jeremias capítulo 20, versículo 9, que diz assim: Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Então no versículo aqui o profeta Jeremias, ele expressa a intensa dor, né? A intensa dor e o conflito interno de sua vocação diante da intensa rejeição, né? Todo mundo sabe da rejeição que o profeta sofreu. As pessoas não acreditavam, né, no que Deus falava na boca dele. As pessoas não acreditavam nele, achavam que ele era louco, né? Ele é considerado o profeta chorão porque ele sentia muita dor, o desprezo era muito grande, mas ele sentia, ao mesmo tempo que ele sentia, né, a dor da humilhação, ele sentia também pena, né? Ele sentia pena da cegueira das pessoas, da dureza do coração daquelas pessoas, de não quererem ouvir, né, a voz de Deus através dele. Ele foi chicoteado, foi humilhado, prenderam ele, né? Então, no versículo aqui, o profeta ele expressa o conflito, né? A dor, a intensa dor e o conflito interno da sua vocação diante da intensa rejeição, zombaria e perseguição por anunciar a mensagem de Deus. Ele tenta, né? Ele tenta parar de pregar, mas sente o chamado divino como um fogo ardente consumindo por dentro, tornando impossível o silêncio. Vocês já sentiram isso? Vocês já sentiram isso? Sabe, em meio à dor do processo ali, aí você fala: eu não aguento não, eu vou parar. Eu vou parar de cantar, eu vou parar de pregar, eu vou entregar o cajado. Você já passou por isso? Mas quando você fala isso, você passa um tempo depois, você começa até a se tremer por dentro. Do temor que você tem a Deus pelo chamado. E no momento que você fala ou pensa, às vezes você não fala, mas você pensa, você teme dentro de você. A palavra ela vibra dentro de você e queima como fogo. O temor é muito grande. O temor é muito grande, igreja. Então é sobre isso, igreja. Quando você tem um chamado, você teme. O chamado, ele queima dentro de você. Ele queima por almas. Ele queima pelo desejo de que as pessoas ouçam a tua música. Porque tudo é em prol de almas, igreja. Tudo é em prol de almas. A música, o pregador, o cantor, o propósito maior não é ter agenda para ganhar dinheiro não, para ganhar cachê alto não. O maior propósito é alma. Se você tem o desejo no teu coração, entendeu que o propósito são vidas. Você acha que Deus não se importa com as vidas que estão perecendo? Você acha que Deus tem prazer na morte do ímpio? Deus não tem prazer na morte do ímpio. E o que é que nós cristãos estamos fazendo? O que é que nós cristãos estamos fazendo? Estamos preocupados apenas com agendas, com cachês,
com empreendimento, com promoção. E Deus? Será que Deus também está interessado só nisso? Ou Ele está interessado mais nas almas que estão morrendo e Satanás está aplaudindo e dizendo: eu estou ganhando, eu vou levar mais do que você? Igreja, se hoje nós estamos na presença de Deus foi porque alguém pregou para nós. Alguém pregou para nós, talvez através do hino, através de um louvor, através de uma pregação, através de uma mensagem. Não é verdade? E por que agora se preocupamos apenas com o nosso bem-estar? Qual o maior propósito de servir a Deus? É fazer com que outras pessoas conheçam a Deus através da nossa vida. Ah, pastor Evanildo, mas eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei evangelizar. E com o seu testemunho, como é que você tem pregado? Você tem pregado com o seu testemunho? Você tem dado um bom testemunho? Ou você tem envergonhado o nome do Senhor? Então, igreja, é sobre isso. É sobre isso. Ainda que alguém não acredite em você, ainda que você se ache incapaz, ainda que você seja perseguido, não desista do seu chamado. Não duvide do seu chamado. Deus não te chamou porque você era bom. Deus não te chamou porque Ele achou que você estava pronto. Ele simplesmente te escolheu com as qualidades e os defeitos que você tem. E agora Ele capacita, Ele lapida, Ele prepara e Ele usa. Mas nós temos que nos submeter ao Senhor, temos que estar disponível para o Senhor e sermos valentes, corajosos. Não é verdade? Porque só os covardes desistem e Deus não conta com os covardes. Amém? Vamos aqui para o nosso segundo banner. Glórias a Deus. Falamos aqui de Jeremias, né? E vamos agora falar de Moisés, né? Vamos aqui falar de alguns homens de Deus, né? Que foram chamados com uma missão grande, né? Mas todos eles sofreram para que essa missão se realizasse, né? Então falamos de Jeremias, vamos estar falando agora de Moisés, né? Então entenda que a dor não anula o chamado. A dor não anula o chamado. Vamos ler a referência, vamos falar sobre essa referência de Moisés aqui, né, em Êxodo, no capítulo 3 e o capítulo 4. Nós não vamos ler o capítulo, né, os dois capítulos aqui, senão ficaria muito longo aqui, né, e a gente tem pouco tempo, mas eu fiz um resumo aqui, né, do contexto ali do capítulo 3 e do capítulo 4, né, que em Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, os dois capítulos contam a história do chamado de Moisés, né? Eles compartilham o mesmo tema central, que mostra ali o encontro de Deus com o homem, né? O homem inseguro, né? E a forma como o Senhor capacita e o convence, né? E o convence o homem, o Moisés, né? De libertar o povo de Israel do Egito, né? Então no capítulo 3 e no versículo 11, olha o que Moisés diz aqui para Deus, né? Moisés pergunta a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito? Quem sou eu para falar quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar aquela terra e tirar daquela terra o povo de Israel, né? E ali Deus fala, né? Ali do versículo 12 em diante, Deus fala que vai ser com ele,
né, que Deus estaria com ele e que ele, depois que ele tirasse o povo do Egito, que eles iriam louvar a Deus ali naquele monte, né? E isso seria o suficiente, né? Seria bastante para eles perceberem que Moisés foi verdadeiramente foi Deus quem enviou Moisés, né? Então, se vocês lerem aí, vocês veem o desfecho aí, né? E lá no capítulo 4, no versículo 1, Moisés disse para Deus que o povo não acreditaria nele. Então você vê o tempo todo Moisés, ele questionando a Deus ali, referente às limitações dele, né? Da pequenez dele, né? Você vê o tempo todo ali Moisés falando das dificuldades. Em nenhum momento Deus desistiu de Moisés. Deus poderia dizer assim: é verdade, Moisés, você tem razão, você não tem condição não, eu vou ver se eu arrumo outra pessoa. Deus poderia falar assim, mas nenhuma limitação, nenhuma dificuldade de Moisés Deus levou em conta. Deus simplesmente escolheu Moisés e não desistiu de Moisés. Ele mostrou que seria com ele, ele capacitou e ele enviou Moisés para libertar o seu povo. Então não sei o que é que você sente, a carga que você sente da tua unção. Eu não sei a carga que você sente do teu chamado. Eu não sei o tamanho dessa carga que você sente. Mas eu quero te dizer, Deus não vai desistir de você. Só se você desistir de Deus, mas Deus não vai desistir de você. Você precisa crer que Deus, Ele capacita. Foi Deus que te criou, foi Deus que te formou desde o ventre da sua mãe. E lá no ventre da sua mãe Ele já tinha um plano, Ele já sabia para que você ia nascer. Ele já tinha um propósito. Assim como Moisés, no meio de tantas crianças que foram mortas por ordem do faraó, Moisés foi separado, foi poupado para que ele fosse usado no tempo certo para libertar o povo de Israel do Egito. Deus sabe trabalhar, igreja. Deus tem suas formas de trabalhar, né? Então no versículo 1, olha o que diz o versículo 1 no capítulo 4, né? Capítulo 4, no versículo 1, olha o que diz. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu, né? E aí no desfecho, aí depois, nos próximos capítulos, né? Depois depois nos próximos versículos, né? Depois do versículo 1, os próximos versículos aí, se vocês lerem na sua casa aí, você vai ver que Deus mandou Moisés colocar, jogar o cajado, o bastão que ele estava no chão, né? Mandou ele jogar. O que você tem na mão, Moisés? Aí ele falou: eu tenho um bastão. Joga no chão. Jogou no chão, virou uma cobra. Agora, aí Moisés queria correr, ele ficou com medo. Aí o Senhor falou: pega no rabo da cobra. Quando ele foi lá, pegou no rabo da cobra, se tornou um bastão novamente. Depois mandou ele botar a mão no peito, né? Ele botou a mão no peito, a mão saiu branca como a neve de lepra. Mandou ele botar a mão no peito de volta, ele obedeceu. Quando tirou a mão saiu limpa, assim como todo o resto do corpo. E Deus falou: se eles não crerem, faça isso, e eles crerão. E se ainda eles não crerem, né, com nenhum desses milagres, né, para ele transformar a cobra, se ele não cresce, botasse a mão, né, para ficar leprosa e depois, né, limpar. E aí depois, se eles ainda não crescem, aí tem um desfecho lá, né, falando para ele pegar um pouquinho de água do rio do Nilo, jogar no chão e a água ia virar sangue e tal. E foi aquela prova toda que vocês sabem, né? E lá na frente, ainda no capítulo 4, né, no versículo 10, Moisés usa a sua... Olha que o Moisés contestando ainda aqui, ó. Depois dos milagres e tudo ali que Deus realizou na frente dele, né, usando o que ele tinha na mão, usando a mão dele, o corpo dele ali, né? Ele ainda tá ali contestando. Isso a gente faz direto, igreja.
Eu e você, nós fazemos isso muitas vezes, questionando a Deus como é que isso vai acontecer. Será que vão crer em mim? Né? Será que eu vou dar conta? Né? Aí depois de Deus fazer esses 2 milagres ali para ele, falar tudo aquilo para ele, né? Aí ele lança agora, né, a sua maior insegurança. Ele diz: ó Senhor, lá no versículo 10 do capítulo 4. Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora. Eu estou lendo aqui na tradução NTLH, tá, pessoal? Na nova tradução linguagem de hoje. Aí ele diz: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes e nem agora. E nem agora depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho, né? E vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui no terceiro banner. Outra situação também, né? Onde Moisés viu que o fardo estava tão pesado. Agora lá em Números capítulo 11, versículo 14, né? Moisés conta, né? Essa passagem de Números capítulo 11, versículo 14, conta o momento em que os israelitas estavam no deserto e começaram a reclamar das dificuldades, levando Moisés a pedir ajuda a Deus para não carregar o fardo sozinho. Moisés desabafa com Deus sobre o peso de liderar o povo e ele diz: eu sozinho não posso levar todo este povo. Este peso é pesado demais para mim. Percebe, igreja? Então, Deus não diz para você que vai ser fácil. Deus não diz para você que vai ser fácil você servir a Ele, você trabalhar para Ele, você fazer a vontade dele. Ele não diz que vai ser fácil. Mas nós temos que confiar que Ele nos chamou e o mesmo Deus que chamou, Ele é o Deus que capacita. Ah, eu não tenho, né? Eu não tenho, como é que diz? Jeito com as palavras. Tá, mas foi Deus que fez tua língua, foi Deus que fez teus olhos, foi Deus que fez tua boca, foi Deus que fez tua mente, foi Deus que fez tuas pernas. Então, se Deus quiser usar o improvável, Ele vai usar o improvável. A gente vê na internet aí pessoas sem braço, sem perna, pessoas cegos cantando. Aquele cantor lá, Cleito, ele é cego e viaja o Brasil inteiro cantando, igreja. Ele viaja o Brasil inteiro cantando. Tem um pregador aí que ele não tem perna, ele só tem o tronco do corpo, o pescoço e a cabeça. Ele não tem braço nem perna. Ele é americano, Ele é americano, meu pai? Eu não me lembro se ele é americano, não, né? Me falha agora a memória aqui. Eu acho que tem dois, tem um americano e tem um brasileiro também, né? E as pessoas colocam ele em cima do púlpito para ele pregar. Ele fica ali em cima, não sei se já carregam uma mesa para pôr ele ali, né? Ele fica ali bem arrumadinho e tudo, mas ele fica ali sem perna e sem braço, pregando a palavra de Deus. Não duvide do chamado de Deus, não duvide. Não olhe para suas limitações, suporte a dor, suporte o processo, mas não desista, porque Deus não desiste de você. Então, com tudo isso que nós, vemos aqui que Moisés passou, contudo, nós percebemos que Moisés foi chamado, mas enfrentou medo e insegurança. Não é só você. Moisés foi chamado, mas enfrentou medo e insegurança. Não é só você. Muitas vezes nós se vitimizamos. Nós olha lá pro nosso irmão, aí fala: olha lá, o pastor tá lá, tá prosperando. Olha lá, aquele cantor lá, tá cantando pra multidão. Olha lá. Gente, a gente não sabe do processo do outro, não. A gente não sabe do processo do outro. É muito fácil olhar quem já tá lá em cima, mas ninguém olha pra trás. Ninguém procura saber o que a pessoa passou. Ninguém procura saber. Quem é que anda procurando saber o passado de ninguém? Né?
Todo mundo quer olhar agora a glória que ele está tendo, o sucesso que ele está tendo. Olha quantas visualizações no YouTube, olha a igreja que ele tem, que Deus deu para ele. Olha isso, olha aquilo, olha o carro dele, olha a roupa dele. Gente, você não sabe. Talvez a pessoa lá que você está julgando a roupa dele, talvez ele, quantas vezes ele serviu a Deus com a mesma roupa, a mesma calça, a mesma camisa, o mesmo sapato, né? Sabe lá o que aquela pessoa passou? Sabe lá como aquela igreja começou? Fazendo culto, né? No piso de barro, empoeirado, com cadeira plástica, cadeira de pau, ou talvez nem cadeira tinha. Mas ninguém procura saber do passado do outro. Só olha o agora. Só olha o agora, só julga o agora. Não é verdade? Então, igreja, não é fácil para ninguém. Todos passam, o apóstolo Paulo diz que todos nós passam pelas mesmas coisas. Cada um passa de um jeito, mas todos passam. Todos passam pelo processo. Todos são moídos. Todos nós somos moídos. E aqueles que são chamados, eles sofrem ainda mais. Os chamados e os escolhidos, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas todos são chamados para a salvação. Mas tem aqueles que Deus escolhe, Deus chama, salva e também usa ele com um propósito, né? Então nós vemos também que Moisés, né, que as dificuldades não eram sinal de fracasso. As dificuldades não eram sinal de fracasso. Deus não olhou para as dificuldades. Deus não olhou as limitações de Moisés como um fracasso, como se ele fosse um fracassado. Deus acreditou que ele seria capaz. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele aperfeiçoa os escolhidos. Talvez você já tenha caído, talvez você já tenha falhado tantas vezes e você fala: eu sou um fraco, eu vou desistir. Deus não tem mais interesse de que eu sirva ou de que eu seja usado. Eu também já pensei isso, igreja. Eu já pensei isso. Quando eu que comecei, novo convertido, Deus já tinha um chamado para me usar. Vou correr aqui para não atrasar. Para me usar no ministério eclesiástico, né? Eu, novo convertido, já me botaram na frente do evangelismo. Já estava batizado e tudo já, né? Mas era novo convertido, estava novo ali na fé. Mas as pessoas viam o meu comprometimento com a igreja, né? E me botaram ali na frente do evangelismo. Todo domingo à tarde me botavam ali para evangelizar. Ô, Evanildo, vai lá, distribui um folheto ali. Ô, irmão Evanildo, canta um louvor aqui. A gente vai estar orando, mas primeiro nosso irmão Evanildo vai estar cantando louvor. Lá nas casas, nos evangelismos, na casa do ímpio, nós orando, quebrando o altar de Satanás. A pessoa se convertia. Você aceita se desfazer das imagens? Aceita. A gente quebrava, metia paulada nas imagens, lá quebrava as imagens tudo, jogava fora e aquela pessoa ficava ali liberta, adorando o único Deus. Tudo isso, novo convertido, eu já fazia, né? E eu lá na frente, depois de crente velho já, né, meus 4, 5 anos de crente, me afastei da presença de Deus para ir viver ilusões lá no mundão, cantando pro mundão, né? E Deus sempre falou comigo, Deus sempre falou que queria me usar, que eu seria um pastor, né? E eu preso nessa vaidade de só querer cantar. Preso na vaidade de só querer cantar. Mas quando eu voltei para Jesus, quando eu reatei minha aliança com Deus, eu achei que Deus não me queria mais. Eu achei que Deus não me queria mais. Porque eu parei de cantar para o mundo e agora eu queria ser cantor gospel e não vinha agenda, não vinha nada. Eu consagrava em oração direto, consagrando, jejuando e fazia os banners de agenda aberta e nada de vir convite. Ninguém chamava, ninguém convidava. Eu dizia: meu Deus, o que é que o Senhor quer? O Senhor não me quer mais? Será que o tempo que eu fiquei lá no mundão cantando para o mundo, o Senhor agora entende que eu agora vou dar o resto para o Senhor? É isso, meu Pai? É isso que o Senhor entende? Passou o meu tempo e agora o Senhor diz: agora eu não quero mais resto não.
Você ficou lá o tempão lá cantando pro mundo, lá emprestando a voz pro diabo, agora vem me dar o resto. Eu estava entendendo o que era aquilo, mas depois que eu entendi que Deus só queria que eu tivesse disponível, eu entendi, igreja, que Deus não estava me rejeitando, que Deus não tinha desistido de mim, que Deus não me rejeitou e não tinha desistido de mim. Eu entendi que eu só tinha que estar disponível para Deus. E Deus está procurando quem esteja disponível para Ele. Tem muita gente ocupada. Tem muita gente ocupada. Eu estou vendo agora, igreja, aqui, ó. As pessoas correndo para um lado e para o outro. Correndo. E Deus olha de lá de cima e fala: ninguém tem tempo para mim. Todos estão ocupados com seus planos, com seus projetos. Ninguém tem tempo para o meu plano. Ninguém tem tempo para a minha vontade. Ninguém está interessado ou preocupado com o meu plano, com a minha vontade. Por isso eles se frustram, porque eles não querem conhecer e nem viver o que eu tenho para eles. Igreja, Deus está falando, igreja. Deus está bradando na terra. Não espere, não queira apenas a sua salvação, porque você não terá nenhum galardão quando estiver diante do Senhor. Ele olhará para as suas mãos e Ele vai nos perguntar: cadê as suas obras? Quais são as suas obras? E o que você vai mostrar diante do Senhor? O que você vai apresentar diante do Senhor? Seus cursos? Seus impérios? O que nós vamos apresentar diante do Senhor? Ele está perguntando para nós. Amém, igreja? O que nós aprendemos de tudo isso? Que nem toda luta é oposição ao chamado. Nem toda luta é oposição ao chamado. Algumas são treinamento para o chamado. Amém? Vamos aqui para o nosso quarto banner. Glória a Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Permaneça fiel mesmo quando ninguém entender. Permaneça fiel mesmo quando ninguém entender. Vamos estar falando sobre José agora, né? A referência ali está em Gênesis capítulo 37 ao capítulo 50. Capítulo 37 até o capítulo 50. Depois vocês leem aí, que você vai ver todo o desfecho aí de José, né? Que tinha um sonho e as pessoas... Ele contava o sonho e as pessoas ria e ficava... Os que, quando não ria, ficava com raiva dele. Quantas vezes alguém riu do seu sonho? Quantas vezes alguém ignorou o seu sonho, saiu até de perto de ver você contar? Quantas vezes alguém falou: você até é maluco? Você até é louco? Quantas vezes? Pois é, José passou por isso. Os irmãos dele ficaram com raiva, achou que ele estava se ensoberbecendo, né? Ninguém entendia o sonho, o chamado de José. Ninguém entendia. Então os capítulos 30, nós não vamos ler, né? Que seriam muitos, né? Para ler, mas você pode ler aí na sua casa. Os capítulos 37 até os 50 de Gênesis narram a história de José desde a sua traição, né? Que eles foram traídos pelos seus irmãos. Desde a sua traição e venda como escravo pelos seus irmãos no Egito, até a sua ascensão como um governador e culminando no reencontro e reconciliação com a sua família, né? Então, conhecendo a história aqui, nós vemos que José recebeu um sonho de Deus, né? Esse sonho ali já foi Deus mostrando ali o chamado que tinha para ele, né? Mas ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, ou seja, pelos seus familiares. Muitas vezes você não tem apoio dentro de casa. Muitas vezes o seu sonho
é confuso até para sua parentela. A sua parentela olha e fala assim: você é maluco, você não tem capacidade, você não vai chegar lá, você não tem condição, né? Vai procurar um emprego, vai procurar fazer um seminário, vai procurar fazer isso, fazer aquilo, né? A família não entende, a parentela não entende, né? Então José foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido e preso, né? Foi preso, mas o sofrimento não cancelou a promessa. Qual o segredo de José? Permaneceu firme, permaneceu fiel. Quantos desistem por causa das palavras? Ah, mas ninguém da minha família apoia isso. Ah, ninguém da minha família acredita nisso. Eles dizem que eu tô louco. Eles mandam eu parar com isso. Para com isso, você tá jogando dinheiro fora. Quantas pessoas gravam CDs, investem ali na obra de Deus, e as pessoas falam: para de ficar jogando dinheiro fora, isso aí não vai dar em nada não. Deus está falando aqui, igreja. Deus está falando para alguém aqui. Para de ficar jogando dinheiro fora, vai investir em outra coisa, né? Ninguém entende. Mas a vitória de José estava, o segredo de José estava na fidelidade. Ele foi fiel, ele permaneceu fiel. Ele foi tentado com mulheres, ele foi tentado para se corromper no Egito, onde ninguém adorava o Deus vivo, onde todos adoravam a deuses estranhos, mas ele mesmo sozinho, longe da família, longe da parentela, ele permaneceu fiel no propósito. Eita glória, que maravilha! Qual a lição que nós tiramos de José? A fidelidade durante a dor prepara o terreno para a exaltação. Vou repetir. A fidelidade durante a dor prepara o terreno para a exaltação. Sabe por quê a exaltação não chegou ainda na tua vida? Porque Deus está esperando de você fidelidade. Você tem sido fiel a Deus? Ou você por tudo joga fora? Por qualquer coisa você joga fora a santidade, a fidelidade a Deus. Teve uma época, igreja, que eu estava assim. Teve uma época, eu ainda não era ungido, e eu vacilava. E quando foi uma certa vez, eu cansado de falhar, e Deus cansado de acreditar em mim, e eu nunca levar a sério a minha vida, a santidade, a Deus. Deus falou assim para mim: enquanto você achar que o pecado é mais prazeroso do que o que eu tenho para você, você não vai sair disso. Você não vai sair de onde você está. Você vai permanecer no buraco, e pode ser que você se afunde ainda mais nesse buraco. Eu ouvi a voz audível de Deus falando comigo assim. A partir deste dia, igreja, eu comecei a buscar uma vida não religiosa, viver uma vida não religiosa, mas uma vida santa diante do Senhor. Sem santidade, ninguém verá Deus. Sem santidade, ninguém pode viver o propósito de Deus em suas vidas. Quantos pregadores você conhece que estavam lá em cima e hoje não se ouvem mais falar? Por quê? Deixaram a santidade de lado e permaneceram no automático, apenas cantando e pregando no automático, cumprindo a agenda, mas a santidade já tinha acabado. Mas quando Deus levanta, Deus levanta. Mas quando Deus também derruba, não tem ninguém que possa levantar aqueles que o próprio Deus
humilhou e jogou no chão. Não é verdade? Vamos aqui para o quinto banner. Já estamos terminando. Glórias a Deus. Vamos falar agora sobre Elias, outro homem de Deus que também teve um chamado brilhante, maravilhoso, mas que sofreu muito, né? Então, fortaleça-se na presença de Deus. É impossível você carregar, viver, né? Carregar o chamado sem se fortalecer, né? Fortalecer-se na presença de Deus. As pessoas querem viver o propósito de qualquer jeito, não vai viver. Não vai viver. Aí, varão, mas quando é que vai abrir igreja? E aí, varão, não sei o quê. Quando é que vai gravar o CD? E aí, varão, quando é que vai pregar? Quando é que isso? Quando é que aquilo? Ô, varão, tô esperando aí essa promessa aí, mas já tô até desanimado. Tá bom, mas você tá fazendo o quê para essa promessa aparecer? Para essa promessa se cumprir? Você está buscando o Senhor? Você está buscando se fortalecer na presença de Deus? Ou você está à toa esperando a promessa se cumprir? À toa ninguém vai receber. À toa não vai se cumprir. Não vai se cumprir. Então fortaleça-se na presença de Deus. A referência que nós vamos falar de Elias é 1 Reis, capítulo 19. Depois vocês leem aí o capítulo todo de 1 Reis, tá? Capítulo 19 de 1 Reis, que você vai ver que Elias desejou que Deus o matasse. Ele falou: Senhor, me destrua de uma vez. Não aguento mais viver desse jeito, com medo. Ele estava com medo da rainha ali, né? Já tinha matado os 450 profetas de Baal, né? E agora a rainha jurou pelos deuses, né? Pelos deuses dela, que da mesma forma que ele matou os profetas de Baal, ele também seria morto. E aquilo apavorou ele. Apavorou ele, né? Por um momento ali que ele deixou o medo tomar conta dele, ele não lembrou nem de Deus, nem do propósito que Deus tinha na vida dele. Ele não soube confiar em Deus, né? Ele entrou em pânico, ele apavorou, né? Um homem que fez fogo cair do céu ali, tudo mais, né? Todo mundo já conhece a história de Elias. Mas ele teve um momento que ele, por ele não estar ali, né, ele não soube administrar as emoções e ele deixou-se abalar, né? Ele desejou a morte, né? Deus fortaleceu, mas Deus fortaleceu e alimentou e renovou suas forças. Então, meus irmãos, pode ser até que você, em algum momento, você venha descontrolar não saiba administrar as suas emoções, e você possa até querer se esconder de tudo, de todo mundo, né? Igual Elias se escondeu na caverna. Você pode até querer se esconder, você pode até, né, querer não ver ninguém, né? Não ter força. Mas até nesses momentos Deus cuida de você, meu irmão. Até nesse momento, meu irmão, minha irmã, Deus, ele cuida de você. Assim como ele fortaleceu e alimentou e renovou as forças de Elias, ele também faz com você. O que você não pode é esquecer do Senhor. O que você não pode é se entregar, né? Então, antes de enviá-lo, né, Deus, antes de enviar Elias novamente, Deus cuidou dele. Então Deus vai sempre cuidar de você. Não é porque talvez a sua dor seja porque você perdeu o emprego, talvez a sua dor seja porque, né, uma doença, né, uma doença te atingiu ou alcançou você, né, você foi acometido aí dessa doença, né? Mas eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a causa que a tua alma está abatida, que a tua alma está com medo. Eu não sei qual é. Mas eu quero te dizer que Deus, ele cuida de você. Ele pode até ter permitido que você fugisse, mas eu só sei dizer que quando Elias fugiu, caminhou
o dia inteiro, né, pelo deserto. Ele, cansado, deitou a cabeça numa pedra, pegou no sono, e Deus mandou um anjo ali levar pão assado, preparar pão assado com uma jarra de água para ele. Esse é o Deus que você serve, meu irmão, minha irmã. Quando não tem ninguém para te socorrer, Deus manda anjo para te socorrer. Deus manda anjo para te ajudar. Deus manda anjos para te fortalecer, para te alimentar espiritualmente, alimentar, né, materialmente, fisicamente, para você continuar caminhando. E a Bíblia diz que Elias comeu pão e bebeu água e caiu no sono de novo. Depois o anjo foi lá e acordou ele, tocou nele, acordou ele para ele comer mais e falou para ele que ele precisava se alimentar para ele continuar a caminhada, né? E depois que ele comeu, igreja, o que Deus preparou através do anjo do Senhor ali, né? A Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites. O alimento que Deus dá é muito melhor, meu irmão. O alimento que vem do céu, eita glória, você vai caminhar e vai caminhar longe. Oh, louvado seja Deus. Quantas vezes você tenta se distrair, se alimentar com coisas que não vai alimentar a tua alma, pode até alimentar a tua carne, mas não vai alimentar a tua alma. Aquele alimento que veio do céu, ele não alimentou só a carne, ele alimentou, aquele pão era o pão do céu, aquela água era a água da vida. Oh, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual a lição que nós aprendemos aqui com Elias? Quem tenta carregar o chamado sem intimidade com Deus se esgota rapidamente. Sabe por que você se esgota? Sabe por que você cansa fácil? Porque você quer carregar o chamado sem intimidade com o Todo-Poderoso. Quando ele diz, acorda nas madrugadas, você prefere dormir. Quando ele fala, leia a minha palavra, você prefere assistir. Você prefere, né, ficar nas redes sociais. É por isso que você não consegue carregar o chamado. Você cansa fácil. Mas quando você busca intimidade com Deus, não abrir mão da presença dele, de estar lado a lado com ele, olha, vai ser difícil te vencer. Vai ser difícil te derrubar com palavras. Vai ser difícil alguém te atingir com palavras. Vai ser difícil a tua parentela te desiludir. Vai ser difícil as pessoas do trabalho te desiludir. Vai ser difícil as pessoas na igreja te desiludir. Dizer assim, para com isso. Tá chato já. Você tá querendo se mostrar. Isso aí não vai dar em nada. Tu canta ruim demais. Tu não prega nada não. Tu tem que fazer isso. Tu tem que fazer aquilo. Tu tem que orar mais. Né? Essas palavras não vão te atingir mais quando você estiver na intimidade com o Pai. Porque o Pai vai estar do teu lado e vai dizer assim, liga não. Ele tem inveja de você. Não liga não. Você sabe quem você é em mim. Você sabe quem te define sou eu. Você sabe quem você é em mim. Você sabe, meu filho, como eu te vejo. Eu te vejo como um adorador. Eu te vejo como um pregador. Eu te vejo como um pastor. Eu te vejo como uma pastora. Eu te vejo como um intercessor. Eu te vejo como um evangelista. Pegou o negócio aí? Quando o Pai está do teu lado, quando você está lado a lado com o Pai, quando as palavras vêm para te abater, o Pai olha para você, o Pai olha de cima para baixo, né? Que ele é grande, nós somos pequenos. A gente olha para ele, ele olha para nós assim embaixo, ele fala, liga não, porque você sabe como eu te vejo. O que importa é como eu te vejo, não como as pessoas te olham. E aí você dá aquela risadinha, você fala, louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Amém, meus irmãos? Conclusão, a dor do chamado é real, mas ela não é eterna. A dor não é eterna, meu irmão. Essa dor vai passar. O processo não é eterno. O processo
ele tem o seu tempo de começar e o seu tempo de terminar. Deus usa os momentos difíceis para moldar o caráter, fortalecer a fé e preparar os seus servos para algo muito maior. Eita maravilha! Só os que estão pegando aí, vai glorificando, vai glorificando. Eita glória, para a gente encerrar aqui. Louvado seja Deus. Aplicação final. Quando a dor chegar, primeiro, não abandone o chamado. Muitos, quando chega a dor, abandonam. Mas o tema é o quê? Como suportar a dor do chamado, né? Então, pega caneta e papel aí. Quando a dor chegar, não abandone o chamado. Segundo, quando a dor chegar, não permita que a rejeição defina sua identidade. Vou repetir. Não permita que a rejeição defina sua identidade. Você precisa saber a sua identidade em Deus. Não deixe que a rejeição das pessoas defina você. Terceiro, busque força na presença de Deus. Não busque força, a força do braço, na força na academia, a força nos prazeres das comidas terrenas. Busque se deleitar na palavra de Deus. Busque força na presença de Deus. Quarto, lembre-se de que Deus termina aquilo que Ele começou. Lembre-se de que Deus termina aquilo que Ele começou. E eu termino com o versículo de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muita excelência. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Amém, meus irmãos? Toma posse dessa palavra. Essa é a palavra de hoje. Eu quero estar orando nesse momento. Eu quero pedir para vocês, todos vocês que têm um chamado, todos vocês que são ungidos, ou aqueles que ainda não foram ungidos, mas sentem que Deus tem um chamado na sua vida, eu quero que você se coloque de pé, que eu vou estar orando por você nesse momento agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você tiver algo para você pedir perdão para Deus, aí no seu secreto, na sua intimidade, peça perdão para Deus e declare que você não vai desistir, não vai abrir mão do seu chamado. Diga para o Senhor: Senhor, eu me faço disponível para viver o chamado, para viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu abro mão, declare isso de voz audível. Diga: eu abro mão, Senhor. Eu abro mão dos meus planos, das minhas vontades, para viver as tuas vontades e o teu plano na minha vida. Amém? Glórias a Deus. Coloque a sua mão no seu coração. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Coloque a sua mão no seu coração e eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, Pai amado, Pai santo, que palavra poderosa, meu Deus. Ó Senhor, quantos escolhidos, Pai, estavam prestes a largar tudo pro ar. Quantos escolhidos estavam distraídos, Pai, com as coisas desse mundo, com os seus planos, Pai, egoístas, que não se importava com os planos do Senhor. Mas depois de ouvir essa palavra, Pai, houve um despertar. Houve um despertar no coração dos teus filhos. E todos eles agora, Pai, que estão com a mão no seu coração, com os olhos fechados. O Senhor sonda os corações que não se corromperam. Os corações, Pai, que foram humilhados, traídos, que foram zombados, que foram rejeitados.
que o Senhor possa agora, Pai, estar colhendo as lágrimas dos teus filhos, que já não tinham mais força, já não tinham mais esperança, mas houve hoje um despertar em seus corações. Meu Deus, vai visitando agora cada coração, meu Deus, e vai reacendendo a chama agora. Vai reacendendo a chama do chamado, Pai. Vai reacendendo agora, Pai. Vai acendendo uma tocha no coração. Vai reacendendo uma tocha no coração do teu filho, da tua filha, do teu servo, da tua serva agora, Senhor. Desde o pequeno ao grande, Senhor, vai reacendendo agora uma nova chama em seus corações. Oh, meu Pai, que a chama, meu Pai, o desejo, meu Pai, de viver, meu Pai, o chamado, reacenda novamente. Aqueles que já não acreditavam mais, aqueles que já achavam que o Senhor já tinha desistido dele, dela. Que o Senhor possa provar, meu Pai, reacendendo agora novamente a chama. Que esta pessoa tenha fome e sede, não agora de comida e de água terrena, mas de viver o propósito. Fome e sede no propósito, fome e sede da tua palavra, fome e sede da intimidade, fome e sede da oração, fome e sede da leitura da palavra, fome e sede, meu Pai, da santidade, aleluia, da capacitação que vem do alto. Oh, Pai amado, Pai terreno, aleluia, Tu estás no céu e Tu estás na terra, trabalhando na terra, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Tu operas no céu e na terra. Agora eu vejo anjos subindo e descendo agora, servindo os Teus filhos. Eu vejo anjos subindo e descendo agora com tochas acesas, entregando na mão de vocês. Oh, Espírito Santo de Deus, vai colocando fogo nas mãos dos seus filhos agora, vai colocando fogo na boca deles, Pai, vai colocando fogo na cabeça agora, vai queimando, Pai, os desejos carnais, vai queimando, meu Pai, o desejo da carne que vence o desejo do Espírito, vai queimando agora, Jesus, vai queimando, Senhor. Que haja uma transformação de mente na vida dos teus filhos, que haja uma transformação de mente, meu Pai, que este mundo, o intelecto, o espírito da intelectualidade tem corrompido a mente dos teus filhos, meu Pai, aleluia, que haja uma transformação de mente agora, meu Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e que passe a ter entendimento e discernimento daquilo que é da tua vontade, daquilo que o Senhor, daquilo que é do interesse do Senhor, meu Pai. E que o Senhor possa, meu Pai, fazer com que nós possamos viver o propósito do Senhor. O Senhor, meu Pai, não cancela os nossos sonhos por causa do Senhor. Quando nós estamos disponíveis, Pai, nos fazemos disponíveis para o Senhor nos faz, aleluia, viver o propósito do Senhor. E o Senhor também nos acrescenta o nosso desejo, o nosso sonho, a nossa vontade, meu Pai. O Senhor não deixou que a minha esposa enterrasse a profissão dela para poder te servir. O Senhor deu os dois. O Senhor fez uma junção dos dois, Senhor. E eu tenho certeza que este homem, esta mulher que também tem uma profissão, que também tem um dom, que também tem um talento, o Senhor vai fazer com que eles façam uma junção, aleluia, de suas experiências, dos seus dons, dos seus talentos, e todos eles sejam usados para a tua honra e para a tua glória. E ele será uma tocha, e ele será uma bomba no inferno, para explodir o inferno juntamente com seus demônios, aleluia, com o seu talento, com o seu chamado, com a unção do teu Espírito, aleluia, louvado seja Deus, com tudo aquilo que o Senhor entregou nas mãos dos teus filhos, eles venham ser tocha nas mãos do Senhor e eles possam ganhar o mundo, Pai, aleluia, e viver o propósito do Senhor na terra. É que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, e que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Eita glória, que maravilha. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Quero estar nesse momento orando já para a gente estar encerrando. Mas antes quero estar dando os avisos aqui e em seguida estarei orando e dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Amém? Na quarta-feira temos a Quarta da Bênção com a pastora Camila, às 19 horas. Não perca a palavra da Quarta da Bênção com a pastora Camila Gomes no canal do YouTube da pastora Camila Gomes. Coloca lá, Camila com K e 2 L's, Camila Gomes no YouTube. E você, PRA, né? PRA, Camila com K e 2 L's
Gomes. Coloca lá no YouTube, se inscreva, né, no canal, já deixa o sininho ativado ali para quando você receber a notificação ali, você está acompanhando aí uma palavra da quarta da bênção, que não dura aí, não chega nem meia hora não, é coisa de 13, 14, 15 minutos a palavra da quarta da bênção. São estratégias que a pastora aí, né, viveu, muitas experiências que ela viveu, ela traz essas experiências aí na quarta da bênção para você se apropriar das bênçãos do Senhor. Então não perca aí a quarta da bênção. Temos também o programa A Bênção de Deus no seu lar, pela rádio e também pelo canal do YouTube da Rádio Chegou a Minha Vez. De segunda a sexta, o programa A Bênção de Deus no seu lar, com o nosso querido pastor Elton Araújo, às 19h30 às 20, das 19 às 20, tá? É um programa de meia horinha aí, programa muito poderoso aí, tá bom? De segunda a sexta você consegue assistir pelo YouTube, né? E também pela rádio Chegou a Minha Vez. Temos também a oração diária com o pastor Evanildo Gomes, tá? Então a oração diária aí pelo canal do YouTube da Igreja Nova Aliança com Cristo, às 6 horas da manhã. Os irmãos, não perca aí, se inscreva no canal, ative o sininho para você ter aí a notificação toda manhã, você ter essa bênção dessa oração aí para abençoar o seu dia, você começar o seu dia aí, né, cheio do Espírito Santo. E também diariamente nós temos o devocional Momento da Palavra com o nosso irmão Marcelo Moreno, às 8 horas da manhã, no canal da rádio Chegou a Minha Vez. Não percam aí o devocional também, que é curtinho aí, né, coisa de 2, 3 minutinhos, né, o devocional Momento da Palavra com o nosso irmão Marcelo Moreno, pelo canal da rádio Chegou a Minha Vez. Amém, meus irmãos? E no domingo estaremos aqui com o nosso culto presencial, culto da família presencial e online, às 19 horas, para a glória do santo nome do Senhor Jesus. Quero dar aí feliz dia do pastor para todos os pastores que estão nos ouvindo, nos assistindo. Que Deus abençoe aí o seu ministério, a sua casa, a sua família. Pegue essa palavra para você. Sei que pastores sofrem, carregam as cargas da igreja, né? Mas eu creio que essa palavra falou para mim, falou para você, falou para todo o seu povo, todos que são ungidos, todos que são chamados. Eu tenho certeza que Deus escolheu essa palavra num dia muito especial, viu, igreja? Não foi eu que escolhi essa palavra, foi Deus que deu. Na verdade, eu nem lembrava que hoje seria dia do pastor, né? Mas Deus, ele já sabia, ele sabe do que um pastor sofre, e ele nos trouxe essa palavra poderosa. E não é só para pastor, né? É para todos que têm um chamado, né? Pastor não é melhor que ninguém. Todos que são ungidos têm o seu valor diante do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus e dar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, me perdoe o horário aí, viu, meus irmãos? Trazer aí 10 minutinhos, mas glórias a Deus, precisava entregar essa palavra aí em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai santo, obrigado, Pai, por este culto maravilhoso, por esta palavra poderosa. Seja conosco, Pai, abençoa cada pastor, cada ungido do Senhor, Pai, aleluia. Cada pessoa que tem um chamado, que o Senhor possa abençoar, prosperar, encorajar cada ungido do Senhor, e que todos eles, Pai, possam exercer o chamado com excelência, com fidelidade, e que todos possam prosperar em seus ministérios com muita garra, com muita, aleluia, valentia no Espírito, e que todos possam viver as bênçãos, as ricas bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, e que todos nós possamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que o Senhor nos confiou, que o Senhor possa nos dar uma noite de paz. Guarda a nossa casa, a nossa família, tudo que leva o nosso nome, guarda tudo aquilo que nós temos, abençoa a nossa semana, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estendam suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Glórias a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência.
Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.